Olá pessoal, meu nome é Jairo Alna, sou professor de artes visuais pelo Departamento de Arte e Cultura na Prefeitura Municipal de Uberaba. Hoje, na aula 8 de desenho, a gente vai recapitular as atividades. Na atividade 1 foi o círculo cromático. Nessa atividade, os alunos, após assistir o vídeo, vão construir um círculo cromático, como proposto no vídeo, e descobrir a cor central. Depois vai tirar uma foto e postar a atividade lá na sala de aula virtual ou enviar pelo grupo do WhatsApp. Fazendo a revisão da aula 2, nessa aula 2 nós vimos o papel, sobre a importância da arte, a definição de alguns termos, materiais de desenho, materiais alternativos de pigmento que podemos utilizar e atividade. Na atividade de aula 2, tirar uma foto dos materiais que você conseguiu adquirir e da caixa de sapato. Foi pedido aos alunos que encontrassem uma caixa de sapato para poder colocar os materiais dentro dela para se organizarem melhor. Eles iam tirar fotos dos materiais que eles tinham conseguido dentro da caixa de sapato e postar na sala de aula virtual. E também lembrar da importância de ficar em casa nesse momento e também da preferência e prioridade aos materiais que tem em casa, para não ter a necessidade de sair para comprar nenhum material agora. Então, utilizar os materiais que já tem. Na aula 3, foi visto sobre silhueta, silhueta nas artes, o ser humano e o desenho. Foi apresentada uma curiosidade e atividade. Essas foram algumas imagens que trabalhamos nessa aula 3. Bora para a atividade. Realizar 3 desenhos em papel. Uma da sua mão, uma figura humana e também da sua casa. Utilizar materiais alternativos que não sejam canetas e lápis. Utilizar materiais como água, terra, temperos, carvão, café e outros materiais para a construção da sua obra. A ideia é se inspirar na arte dos homens da caverna. Tirar as fotos dos desenhos e postar na sala de aula virtual ou enviar no grupo do WhatsApp. Agora vamos partir para a aula 4. Por que esse vídeo é importante, pessoal? Esse vídeo é importante para contextualizar os alunos. Às vezes fica alguma atividade para trás, aí a gente não consegue fazer a avaliação do desenvolvimento do aluno. Então, quando a gente recapitula as atividades que passaram, dá oportunidade para poder para eles poderem se atualizar e deixar as atividades e as tarefas em dia. Então, por isso que eu faço essa revisão da aula e das atividades que passaram para ver se eles terem a oportunidade de verificar alguma atividade que tenha ficado para trás. Então, na revisão da aula 4, nessa aula a gente viu sobre pinturas rupestres, técnicas de desenho, o desenho e o Egito Antigo, desenho e a Grécia Antiga, múmias e atividade. Aqui algumas imagens que eu selecionei, que trabalhamos nessas aulas. Vamos para a atividade. Utilizando seu lápis de escrever, papel e lápis de cor, realize um desenho inspirado na arte egípcia, em que você esteja junto com seus amigos, em que o celular esteja presente na cena. Tire uma foto da sua obra e poste na sala de aula virtual. Já na aula 5, né, aqui, quando era criança, a quantidade de rabiscos nos cadernos. Então, lembrando um pouquinho de quando era criança, tirar esse aspecto de medo, né, que antes não tinha, porque era um desenho mais livre, não tinha tantas expectativas. Então, relembrar um pouco dessa sensação de medo de pegar no lápis, medo do julgamento, que quando a gente é criança não tem tanto julgamento quando a gente vai elaborar um desenho. A gente só faz. Aí nessa atividade foi pedido para fazer círculos. Desenhar círculos não é tão fácil quanto você imagina.
quanto você imagina. Observe como os círculos se tornam mais difíceis quanto maior você os desenha. Experimente-os em ambas as direções e faça muitos deles. Essa atividade é pegar uma folha de papel e desenhar muitos círculos à mão livre, sem uso de compasso, de moedas e nenhum objeto circular. Treinar a mão mesmo, a musculatura da mão, para preparar ela para o desenho. Na atividade 2, foi preencher um papel com linhas paralelas. As linhas diagonais são mais fáceis para nós porque obedecem ao movimento do nosso pulso. Você já notou como as pessoas canhotas preferem a direção oposta que as pessoas destras? Então, nessa atividade, o aluno vai fazer várias linhas paralelas, preenchendo toda a folha e assim também condicionar a mão e assim também treinar essa mão e fortalecer a musculatura com movimentos específicos. Agora certifique-se de tentar outras direções também. Divirta-se. Divirta-se assistindo essas formas se espalhar em seu papel. Na atividade 1 da aula 6, prática 3, a prática de contrastes. Faça várias bolinhas, círculos, divida a folha em 4 partes. Na primeira parte, pinte todos os círculos de preto. Na segunda parte, pinte os círculos intercalando brancas e pretas. Na terceira parte, pinte os círculos intercalando pretas e vermelhas. E na quarta e última parte, pinte os círculos de maneira livre com foco no contraste. Atividade 2, lá na aula 7, trabalhamos a seguinte atividade. Desenhe joaninhas com círculos de diferentes tamanhos e utilize contraste, linhas, círculos e a sua imaginação. Você pode ver imagens de joaninhas na internet para ajudar na sua criação. Então, o intuito é buscar na internet referencial de imagem para ver como que se constrói a joaninha a partir, não é fazer a cópia da joaninha. Foi pedido aos alunos para que eles observassem uma joaninha, um inseto mesmo, e assim reproduzir no papel de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua habilidade. E o importante era poder criar uma joaninha de uma matriz, de uma imagem real, trazendo para o desenho 2D. Essas foram as referências das imagens. Essas imagens foram tiradas do Google Imagens. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.